Olá, boa tarde. Chegando 2h30 da tarde com você. Olá, meus amores, linda tarde, que bom estarmos juntos mais uma vez, que seja uma tarde muito feliz. Verdade, gostei desse jogral, viu? Começando pelo pastor, vindo para Darleide comigo. Boa tarde, gente! O dia que a gente resolve organizar fica diferente, né? Fica diferente, né? A gente resolveu organizar? Porque eu só cheguei falando. Não, você pensou, eu parei, o outro esperou, não foi organizado? Ficou esquisito, né? Ficou estranho. O legal é Quando fica começar organizado, como todo dia. É uma confusão. E fica à vontade na confusão. Agora... tem um programa todo pela frente pra gente fazer confusão por aqui, meus amores. Mas bem-vindos, bom demais estarmos juntinhos outra vez. E hoje nós vamos falar de relação dos pais com os filhos, especialmente os adolescentes. Como é que você tem conexão com os seus filhos, os adolescentes em casa? Acho que é uma boa conversa, né? Excelente conversa, porque é uma fase onde acabam tendo algumas desconexões aí, né? Em muitos casos, desconexões. Outros, talvez aquela conexão que nunca teve, tenta fazer nesse momento e aí os atritos e tal, ideias diferentes, pensamentos diferentes, porque é o momento, né, pastor Aleixo, Darleide, que os pais, entrando na fase da adolescente, não são mais tão engraçados como eram. Os adolescentes, né, já passando aí de criança para jovens, eles começam a ter alguns pensamentos próprios, ideias próprias. Não é mais aquilo que o pai diz ou a mãe diz, está dito. Não, eles já começam a contestar em alguns casos. Eu acho que nós já temos um especialista. Querer dizer que eu e a Abinal compartilhamos filhos com a mesma idade. Às vezes não é uma conexão nem uma desconexão, é um curto-circuito. É um curto-circuito. É verdade. Olha quem já está sorrindo, a gente ali, ó. Com a gente é aquele Não, nós pensávamos que ia... Hukdashel. Eu fiquei falando minha mente aqui, ó. Acertei. Hukdashel. Muito bem, a Kelly daqui a pouquinho senta aqui mais perto da gente pra gente conversar sobre esse assunto que certamente vai ser bom demais. E o que nós temos mais, Aleixo? O que nós temos mais, Lucas? Lucas, conta. O que nós temos mais? Boa tarde pra vocês, Boa viu? tarde. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Eu vou trazer pra vocês hoje, falar um pouco sobre tecnologia, só que na medicina. Uma cirurgia aconteceu com 5.000 quilômetros de distância, num ponto médico, no outro paciente aconteceu ali a remoção de um tumor no pulmão. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que isso funcionou, que máquina é essa, como é que tudo isso aconteceu. Vou falar também, tem um outro vídeo super legal poder compartilhar com você e com vocês também, de um garotinho de 6 anos, ele estava passando por um processo de alguns exames, estava com câncer, curou, e na volta para a escola, os amiguinhos, os colegas fizeram eles receberam de uma maneira diferente, perceberam um pouquinho pela relação, ele faltava porque tinha um tratamento, tudo, e resolveram receber da melhor maneira possível. A gente tem um vídeo para poder compartilhar aqui com vocês. Legal, momento fofo. Exatamente. Querido. Muito bem, meus amores. Mais alguma coisa para dizer por enquanto? Não, eu quero também saber como que faz para o adolescente ligar o chuveiro com um pouco mais de velocidade. É verdade. Porque essa é a desconexão. Principalmente no inverno, né? Aquela água quentinha, gostosa. Mas essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Como fazer tomar banho mais curto? Ser mais rápido no banho? Porque é isso que desconecta a gente. Porque a companhia elétrica, ela mantém a conexão. Ideia. Já vi em algumas redes de postos de combustíveis, onde os caminhoneiros, eles pagam, tem uma moedinha, coloca lá, acabou o tempo, desliga e fica gelado. Vamos desenvolver, vamos desenvolver isso. Esse assunto. Daqui a pouquinho, pausa rápida, já estamos de volta, porque só está começando o seu Entre Família. De volta Entre Família, rapidinho, né? Já estamos por aqui para conversar sobre esse assunto que eu tenho certeza de que não só eu, mas pastor Aleixo e você de casa, que tem filhos adolescentes, tem muitas perguntas aí a fazer, não é mesmo? Então, pode compartilhar com a gente, até mesmo já respondendo a primeira pergunta que a gente traz para você aqui no nosso programa, que é a seguinte, qual a forma de conexão mais forte que você tem aí com os seus filhos? O que você faz para ter uma conexão melhor com os seus filhos adolescentes? Entrando nessa fase da adolescência, você já vem trazendo aí uma conexão legal, algo que ele gosta de fazer. Uma relação próxima, né? Isso, como que você ambos cria gostam, laços, né, de fazer juntos. Boa. O que você faz aí? Compartilha aí. Bem. 12983150249. Esse é o nosso WhatsApp. Esperamos você. Legal, né? A gente falar de conexão com o adolescente e pensar essa fase maravilhosa. A gente brinca, faz muita piada sobre a aborrecência, mas a adolescência é incrível. Não é? É uma delícia mesmo, uma fase que a gente não pode desperdiçar. Gosto demais deles e de como eles são nesse momento. Embora, obviamente,
Eles são assim... Eles são mais desafiadores para os pais, principalmente Sim. porque os pais demoram a considerar que os filhos já não são mais criancinhas, que pega no braço, você leva, diz não, diz sim. Agora eles já começam a ter uma outra postura e os pais é que entram em... E é rápido, né? É rápido. O filho Da saiu noite de pro casa com uma boneca e volta cheio de ideias. É bem isso. Tem que colocar a mão na cabeça e cantar Castelo Forte. Tipo, quem é você que apareceu? É extremamente rápido, muito, muito rápido. Mas Gostei dessa, viu? quem é você, menina, que você tá aqui na minha casa falando? Cadê minha filha? Vai lá buscar minha filha. Impressionante. Possuída. É muito diferente. Se você não ficar esperto, você pira, né? Mas Gente, muito bem. é interessante, é isso mesmo, da noite para o dia. É um start, um estalo, um botãozinho, uma chavezinha que vira e pronto, né? Tá totalmente diferente. E Aí dá uma como lidar com saudade isso? da criança Dá. que tinha, do menino Aí, às vezes você que quer era. tratar como criança, mas ele já não quer mais ser tratado como criança. Umas piadinhas que a gente faz já... Olha, faz aquela cara, É pai, tipo, sério. como eu era engraçado ontem e hoje já agora não- eu tô sem não graça. mais. Não, e como que isso que seu colega falou, que é a coisa mais sem graça do Olha, mundo, é tem engraçada? tem assuntos que eu não gosto de muito deles, porque para contar da minha história, porque eu sou daquela de dizer assim, gente, não foi assim lá em casa. Aí eu não quero ser assim a diferentona, sabe? Mas foi. Não foi assim na minha casa com a minha filha. Mas enfim, vamos de hashtag? Mas é legal ter esses contrapontos aí também, para mostrar que cada caso é um caso. Né? Boa, legal. é verdade. Sim, Agora às você me vezes tirou uma eu- culpa. Sabe aquela situação que todo mundo conta uma história, e diz, não, comigo foi ótimo, incrível. Ai, alecrim dourado. Síndrome do Mas chapéu. foi alecrim dourado. Hã? Eu tô aqui parecendo Judá conversando com o Simeão e o José. Tá tudo certo. Não, deu tudo certo. Assim que ele foi parar no poço. Mas chegou o momento com ele que não faltou no treino de bíceps, o Lucas trazendo o hashtag de hoje. É uma chamada melhor que a outra pro hashtag. Obrigado por este momento. Não, você não faltou no treino de bíceps visivelmente, né? Você não pulou, né? O treino Não. de braço. Não, isso Não. Esse é um time tranquilinho ali. Dá trabalho pro pessoal do figurino, viu? Cada semana Opa, aumentando. Tá ficando justo. Tá, vamos trocar. Tá vendo o resultado? A minha é o contrário. Vamos aqui, ó. Mais um cinto para apertar mais aí essa calça. Né? Vai fazer. Ai, que momento, que ótimo. Mas, pessoal, eu quero começar o hashtag de hoje falando sobre avanços na tecnologia. Um médico realizou uma cirurgia remota, removendo o tumor do pulmão de uma paciente que estava a 5.000 quilômetros de distância. Pode colocar na tela que a gente tem um mapa para saber mais ou menos a distância que isso aconteceu? Essa é a máquina que ele realizou ali a cirurgia. Você vê que ele está aqui junto com a cabeça olhando aqui numa tela. Essa é a visão que ele está tendo dentro da tela. Eu tenho uma outra foto para poder explicar a distância, poder para você mensurar. Ele estava aqui, o paciente neste canto. O que aconteceu? A cirurgia ela foi liderada pelo professor e médico Luo, que é um renomado especialista em cirurgia robótica. A equipe estava no Hospital Torácico de Xangai e o paciente em um outro hospital. E o que aconteceu? Isso foi possível graças aos braços robóticos 5G, que eram manipulados pelo médico em Xangai e transmitia as suas instruções em tempo real para os braços robóticos. Lá ele conseguia fazer o quê? A movimentação bem precisa e possibilitou secar, no caso, né? Separar, cortar e até a sutura também foi possível. A operação durou em torno ali de 1 hora e o tumor foi removido com sucesso, segundo a equipe. Tem um ponto muito legal que eu queria até compartilhar que eu estava lendo sobre essa tecnologia. Esse braço ele chega a aumentar o campo de visão do médico de 10 a 15 vezes mais. Os braços mecânicos podem até mesmo possibilitar os tremores ali, não deixam ter. Caso o médico faça algum movimento ali, o braço não deixa, meio que ele estabiliza. Pode até colocar a outra imagem do médico que estava na máquina, para poder mostrar um pouco mais para vocês. Eu recentemente fiz até uma reportagem falando um pouquinho sobre uma espécie dessa máquina, um tipo dessa máquina, o que ela acaba fazendo. Então ele tem aqui com a sua equipe, digamos que está aqui em Xangai, a sua equipe
no outro lado, a 5.000 quilômetros, está numa outra sala. Então, todo o movimento que realiza aqui nessa máquina repete no paciente que está em um outro local. Eu fiz uma simulação numa máquina parecida e, lógico, era uma simulação ali, mas era muito preciso. A visão que o médico tem em 3D, ele consegue virar. O nosso punho tem alguma limitação, a máquina não, ela possibilita, ele consegue parar, ir para um outro canto. Então, isso aconteceu, nesse caso, com 5.000 quilômetros de distância. Tem um outro caso também que aconteceu na Europa e o paciente estava na China. Também foi a primeira cirurgia que aconteceu nesse caso, mas possibilitando ali, com relação à máquina, fazer uma cirurgia à distância. Puxa, que interessante, impressionante, mas ao mesmo tempo chega a ser até assustador, né? Porque, não sei, vai que eu fico pensando, né? É lógico que já se pensam em tudo isso, se a conexão às vezes cai, não sei como é que é feita essa forma do link aí, o robô dá uma bugada, dá um medinho, né? Dá um medinho. Mas como tudo que é novo, né? Tudo que é novo gera aquele medo. Né? Às vezes as pessoas ficam mais assustadas, é comum ficar assustadas com essa coisa, tanto como a inteligência artificial foi assustador para muita gente. Mas cabe duas coisas a gente pensar. Primeiro, Deus é soberano. Verdade. Nada ultrapassa o que ele deixa ultrapassar. E ele também é o autor de todas as tecnologias. Ele não é dono só dos materiais, ele é dono das ideias. E ele deixa bem claro que toda a tecnologia é dele, propriedade dele. É uma bênção. É uma bênção. Quantas possibilidades vão surgir a partir disso, né? O desafio é democratizar. Sim. Porque, é lindo, mas todo mundo tem acesso? Não, né? Mas se esse desafio for vencido, uau! Essa capacidade de criação é incrível, né? Fantástico. Que Deus dá para o ser humano de desenvolver tecnologias tão minuciosas, né? Coisas tão E eu conversei com um médico que realiza essa cirurgia aqui no Brasil, uma máquina similar a essa. Ele faz, só que é presencial, a pessoa está ali, só que a possibilidade que ele tem é o mínimo invasão possível, a recuperação é muito mais rápida. Ele explicou um pouco dessa tecnologia, ele falou que tem mais segurança ali de fazer e as possibilidades. Eu tenho o paciente aqui, então consigo realmente ver coisas que a olho nu aqui normal, eu teria um pouco de dificuldade, até mesmo acessar alguns lugares. E a tecnologia acabou me possibilitando bem mais. Legal, Show, hein? Que show. Pessoal, pra gente terminar, tem uma outra notícia aqui, que é uma história que vem lá dos Estados Unidos. É de um garotinho muito bonito. Uma história super legal, eu queria muito compartilhar com você. É o John Oliver, de 6 anos. Depois de 3 anos de tratamento, ele fez sua última sessão de quimioterapia e recebeu uma recepção emocionante. Quero até compartilhar já com vocês de cara aqui o vídeo, para vocês saberem um pouquinho sobre isso. Ele voltando para a escola depois das sessões. Terminou, chegou ao fim. Os amiguinhos fizeram um corredor ali para aplaudir a chegada dos professores, funcionários ali daquele colégio. Só explicando um pouquinho, ele foi diagnosticado com leucemia aos 3 anos. E nisso ele dividia ali o seu tempo de escola e o seu tempo também no hospital. E os seus amigos da escola até chegaram a se acostumar, porque volta e meia ele tinha que faltar para fazer ali o seu tratamento. E até que o Oliver, ele recebeu ali a notícia de que os exames, os resultados no caso, mostraram que a doença tinha desaparecido. E depois ele voltou para a escola para continuar ali a sua vida e os amiguinhos resolveram ali receber ele de uma maneira um pouco diferente, calorosa e, claro, contando muito com a recuperação dele. E a gente viu um pouquinho como é que foi dentro da escola. Agora eu fico pensando, criancinha, ele tendo essa recepção ali na escola, dos professores, dos funcionários, dos colegas que acompanharam esse processo tão novinho, já passando por isso. Sentindo o acolhimento, o amor daqueles à volta dele, né? E ele entrando ali, né? Um pouquinho tímido, mas recebendo, recebendo esse amor e essa força para poder continuar em frente também, né? Que eu pensava desafiador. Hoje sobre o que a gente mais precisa na vida, o que mais faz diferença na vida é ser amado. Sem dúvida. O ser amado, o sentir-se amado, porque tem também essa necessidade, né, de a gente perceber que é amado. Imagina essa criança, ela está cercada de amor, tem a escola, tem a família, tem os amigos. Amor é curativo, é poderoso demais e chega até nós. Algo que acontece numa escola nos Estados Unidos, repercute no mundo, chega até nós e causa em nós emoções muito prazerosas. O amor é simplesmente incrível, transformador. Lindo. Amor é tudo que você precisa. Tudo. É tudo que você precisa. Quando você tem certeza de que você é amado, você constrói sua vida nessa relação da dependência do amor.
Quando você não tem e você se desliga e você vai ser a pessoa responsável por desenvolver isso é tremendamente perigoso. Sempre foi. Luquinha, obrigada, meu querido. É isso, meus queridos. Um restante do programa pra vocês. Show. Vou estar ali acompanhando juntinho com vocês, aprendendo também sobre o tema de hoje, tá certo? Obrigada. Até uma próxima. Até mais. Valeu, Muito Luquinhas. amor pra você. Muito amor. Olha só, nós vamos receber daqui a pouquinho a Kelly Hookdeskel. Ai, menina, tô treinando aqui o nome. Ela vem conversar com a gente justamente por ser especialista com adolescentes, junto às famílias, ajudando-as a entender melhor as suas emoções. E o que é muito desafiador justamente é entender as emoções dos adolescentes, mas eu ainda insisto num ponto. Os pais não estão exatamente preparados para o momento em que se faz essa transição, porque não tem um dia marcado, né? E outro dia eu lembro de você assim, cara, o Samuel tá diferente, né? É verdade. Tá diferente. As ideias, né? Os pensamentos, a gente falou, da noite para o dia já vem. E aí, como a gente encarar isso sem bater de frente? Porque às vezes vem com ideias, com pensamentos diferentes e a gente tentar não bater de frente, que no primeiro momento que a gente pensa, não, como assim? Quer ser dono do próprio nariz? Quer entender mais do que eu? Quer saber mais do que eu e tal, né? Mas a gente tem que entender, a gente tem que dar abertura, tem que dar liberdade até certo ponto ali também e saber essa dosagem certa que a gente não está preparado para o momento. Por mais que a gente estude e tal, vai aprendendo, quando dá essa virada de chave, a gente dá um choquezinho a princípio, aí depois que vai engrenando, a gente vai entendendo, vai se colocando no lugar, vai lembrando dos nossos momentos de adolescentes, e aí vai engrenando. Eu lembro dos meus momentos de adolescência, eu tenho mais medo ainda. Tem essa parte assustadora, né? Eu acho que na sua fala e na fala geral nossa, enquanto pais, tem ali também algo de orgulhozinho. Como assim, né? Eu tô saindo do controle, eu não mando mais. Claro, você vai manter a autoridade, mas não é mais como uma criança que você tá falando. É alguém que vai te questionar mais, que vai insistir mais, né, Aleixo? Na nossa casa, não sei, agora você eu, o Chapeuzinho aqui, esse momento na minha casa foi ansiado. Esperada. Eu esperava por esse momento, assim, porque é muito mais fácil do que ficar tentando o tempo todo cuidar para que a criança não morra. Isso! Que cansativo que é. O amendoim pode ser fatal, né? É verdade. É melhor. Eu aproveitei todas as fases, esperei todas as fases, sem sofrimento. E então... Mas, meus amores, vamos agora acolher aqui, trazer junto pra gente a Kelly. Ela é graduada em Psicologia pelo UNASP São Paulo, especialista em gestão de pessoas pela FAAP, mestre em Desenvolvimento Humano pela Unital e atualmente é doutoranda em Ciências da Saúde pela Unifesp. Ela ajuda os pais a lidarem com as emoções dos próprios pais junto aos adolescentes, os filhos. Vem pra cá, Kelly, querida. Bem-vinda, sua primeira vez por aqui. Muito bem-vinda. É um prazer estar com imenso, você, meu prazer. Bem-vinda, Kelly. Fique à vontade. Eis os meus colegas Abinal, Aleixo, com seus filhos aí em fase desafiadora, mas o Nos Aleixo ajude a está tudo certo. compreender. Nos ajude a Só compreender. a mão na algumas... cabeça e canta o quê? Castelo Forte. E Salmo 91, canta Castelo Forte, espera que o Senhor faça a obra. Mas, Kelly, qual o grande desafio dos pais na sua ótica, no seu entendimento em relação aos adolescentes? Olha, eu falo que não é fácil para ambos, porque é uma nova experiência para o pai e para esse filho. Só que a contradição maior é o pai quer muito bem desse filho e esquece que agora ele tem outras atitudes, outros comportamentos, até a forma de humor. Então, o pai precisa realmente se autorregular. Eu falo que a chave que precisa ter aí dentro dessa família começa com os pais. Ele se autorregular porque o adolescente, fisiologicamente, ele não consegue se autorregular. Então, ele precisa, ali a gente chama muito esse termo de corregulação. Ele vai aprender com você a lidar com a frustração, a lidar com o medo, a lidar com perspectivas diferentes dentro do ambiente social. Então, o pai ele precisa agora entender que agora é um passo para trás para enxergar o que ele trabalhou na infância com esse filho, porque é o reflexo, gente. Não é algo... Às vezes os pais chegam no consultório assim... Que filho é esse? Eu vi um pouquinho aí vocês falando. E sim, dá essa sensação, dá essa angústia, mas assim, confie no que você fez na infância. Porque o seu filho, ele vai responder a isso de forma positiva
ou mais negativa se você não acreditar naquilo que você cultivou ali dentro da sua casa. A sua casa é o refúgio do adolescente, queridos. Assim, eu falo assim de uma forma muito até emotiva, porque a gente acompanha muitos casos onde o pai desistiu desse adolescente. E é justamente essa fase que ele mais precisa ter a sua aceitação, sua supervisão, mas o primeiro contexto assim que a gente fala, não tente fazer por ele. Você quer diminuir o conflito na sua casa, é perguntar, é usar essa estratégia. Filho, o professor falou isso sobre você, o que aconteceu? Ou a vizinha, ou até o colega, às vezes vem pai e fala, mas eu acho que ele roubou mesmo. Calma aí, filho, o valor aqui dentro da nossa casa é honestidade. A gente sempre se cuidou assim, a gente sempre se tratou dessa maneira. Eu vi que ontem foi diferente, o que aconteceu? Me explica, eu quero te entender, mostre interesse. Eu acho que isso daí está partindo muito da forma da gente também reconhecer o que fizeram com a gente. Pai, mãe, o que seu pai fez, ele fez o melhor, mas agora você precisa tirar o melhor do seu filho. O seu filho é a sua prioridade, o seu filho é a alma da sociedade. Então, não se apegue. Se alguém falou algo, escute. Depois vocês tomem as providências aí. É algo incrível, né? Como que é bom a gente conversar. Verdade. Tem uma frase que a gente falava quando eu dava aula para alunos pré-vestibulandos, né? Pré-vestibular, falava assim, você estudou comigo, agora é calma. Você estudou com a gente, agora é só calma. É uma coisa interessante para falar para pai, você foi educado, a infância foi bem construída, agora é calma. A gente só começou a tocar no assunto, né? Deu uma coceira intelectual aqui, cognitiva, para a gente fazer 1 milhão de perguntas, porque é um assunto incrível, maravilhoso, mas nós vamos fazer isso assim que a gente voltar do intervalo. Amores, esse é o seu Entre Família, conversa de amigos para você aí de casa pensar suas relações. Como é que você está com os seus filhos? Como os meninos estão nessa fase da adolescência mais desafiadores? Vocês estão tranquilos? Relação agradável, fluindo? O que vocês fazem para se conectar um com o outro? Você dá atenção, tem tempo? E agora há pouco nós conversamos aqui com a Kelly, ela falava assim, pai, não desista dos seus filhos. E aí no intervalo eu perguntei, vamos falar sobre isso, Kelly, o que seria esse desistir dos pais, desistir dos filhos? Porque parece algo inimaginável, né? Pai não desiste de filho, como assim? Eu, olha que sim, Kelly. É uma expressão forte, mas a gente precisa lembrar o quê? Quando você não participa tanto no ambiente escolar, no ambiente social do seu filho, até dentro de casa, fala até a hora de vocês se alimentarem. Não, eu vou comer outro horário porque a gente vai ter aquela conversa difícil, o meu filho ele não entende, então é melhor a gente ir se distanciando, colocando os compromissos e não fortalecendo a conversa, o diálogo ali. Então a nossa questão, quando a gente fala assim, dentro da psicologia, olha, vocês acabaram o quê? Não conversando mais, vocês acabaram desistindo, é quando você fala, deixa que a vida vai ensinar. Nesse momento, como pai, como mãe, você vira para o seu filho e fala, a vida vai ensinar, calma aí. Ele já está vivendo, o que está acontecendo, por que ele fica trancado no quarto. A gente precisa entender se é uma questão de saúde, se está faltando substâncias, até vitaminas. A gente já descobriu adolescentes que estavam se automutilando ou procurando realmente o afastamento social por ausência mesmo química. E se não for isso, o que está acontecendo? Por que eu, pai, estou tendo uma resistência com meu filho a ponto de abandoná-lo afetivamente? Porque o afeto ele não pode ser abandonado em nenhum estágio do desenvolvimento humano. Né? Então, a gente precisa entender. Você dizer que seu filho vai ter que se virar já é, sim, uma desistência. Já é você realmente colocar algo ali como um rótulo. O meu filho não tem mais jeito. E quando você fala essa expressão, gente, é um marco para a carreira profissional, para a carreira que ele vai ter em qualquer aspecto da vida, conjugal, até se ele se tornar um pai ou uma mãe, ele vai ter sempre essa fala. Nossa, realmente, eu estou passando por isso porque meu pai já tinha dito lá atrás que nada iria funcionar comigo. Então, eu preciso lembrar como pai, talvez ele não vai fazer o que eu quero. Mas o que ele precisa entender com a minha expectativa? Qual a minha expectativa com meu filho? Porque o maior duelo que tem é o pai quer impor e o filho quer muito que esse pai o enxergue agora como um ser único. Porque na infância, realmente, é tudo o pai e a mãe ali fazendo, filho, cuidado. Agora não, filho, vai. Eu confio em você.
Eu acredito. E até cuidar para muitas vezes a gente não ficar reforçando muito. Você não sabe o que é melhor para você. Eu que sei o que é melhor para você. E, de fato, em alguns momentos, né, a gente precisa se colocar nessa posição, mas não acredito que não tocar muito. Você não sabe o que é melhor para você, você não sabe o que é bom para você. Ele tem as próprias decisões também, as escolhas, né? Em alguns momentos vai se frustrar. E a gente vai ter que permitir também essa frustração em alguns momentos para aprender, né? Mas o Lucas foi às ruas, né, para saber o que os adolescentes dizem, né? Ou melhor, o que eles pensam, do que dizem sobre eles e o que eles têm a dizer também sobre os pais e muito mais. Bora conferir? Roda o VT. Mas a gente veio saber também sobre o outro lado. Vamos falar sobre isso, mas quem está nessa fase, passando e por vezes escutando um pouco sobre essa... a adolescência é um pouco difícil, vocês não entendem sobre isso. Enfim, a gente veio pra cá pra saber um pouquinho o lado deles, o que eles pensam sobre isso, inclusive se eles já passaram sobre isso também. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero saber um pouquinho do nome de vocês e da idade também, fala aí. Eu sou Samuel, eu tenho 14 anos. Você? Meu nome é Benjamin, eu tenho 13 anos. Aqui. Sou Emanuele Guardi, tenho 14 anos. E pra cá? Eu sou a Júlia, eu tenho 13 anos. Tá aqui, então eles toparam pra conversar com a gente, falar um pouquinho sobre isso. Então já vou até começar com vocês aqui em cima, porque a gente trouxe essa questão de que às vezes o pessoal fala, a adolescência é um pouco difícil, eles não compreendem. Isso é verdade? Vocês já chegaram a escutar sobre isso ou não? Eu já ouvi várias vezes. Eles falaram, adolescência é difícil, tal, difícil de idade. Já. E como que foi você estando nessa fase, então, e tendo que escutar isso? Chegou tranquilo pra você? Você parou pra pensar um pouquinho, pera, eu acho que não é tudo isso que vocês estão dizendo, não. Eu já cheguei. Eu tenho, às vezes, eu fico às vezes irritada e tal, mas eu sou bem de boa, eu não acho que eu seja tão difícil assim, não. E no seu caso, eu vou voltar pra cá, eu quero saber, eu acho que você também já escutou algo sobre isso, né? Já sim, não de pessoas tão próximas, mas sempre falar adolescente difícil, porque tá numa fase que quer ficar sozinho, que não quer socializar, mas às vezes é uma questão de estar tentando se entender um pouquinho. E é legal que você falou que não foi de pessoas tão próximas, uma coisa é escutar, às vezes, do pai, da mãe, da família. Agora, quando a pessoa longe fala, peraí, você nem tem moral pra falar comigo, peraí. Sim, mas entendo que às vezes não te conhece tão bem, ou naquele momento você não tava bem, mas a gente tá aqui seguindo, não é uma coisa que atrapalha tanto assim no dia a dia. Como que você recebeu isso? Você escutou, levou numa boa ou falou, peraí? Não foi diretamente pra mim, foi num geral, no contexto geral. Mas eu fiquei pensando que tudo é uma questão de estar alinhado. Uma questão de... Tem adolescentes que são mais difíceis, tem uns que são mais fáceis. Mas se você entra numa conversa, se vocês se entendem, fica muito mais fácil entender os dois lados. Esse é o ponto, exatamente. Inclusive, eu queria até saber de você, se você percebe que às vezes tem uma certa resistência. Eu tenho uma certa idade, alguém às vezes mais velho acha que... sabe muito mais do que eu, e às vezes realmente tem mais anos de vida ali. Mas esse não deve ser o caminho, o que você acha? Às vezes, por a gente ter menos anos de experiência, às vezes a gente não tem a palavra com uma pessoa que tem mais anos de experiência e é mais velha que a gente, né? E aí meio que fala, não tenho credibilidade pra dizer o que eu penso. E agora me diz uma coisa, existe essa coisa de... quero ficar no meu mundinho aqui, quem sabe jogando no celular. Existe esse certo período? Tem pessoas que são difíceis para se socializar e elas têm direito de ficar no canto delas, né? Eu penso nisso. E você também vai nessa também? Você já escutou ou não, mas percebe que tem uma hora que você quer ficar mais na sua, mais tranquilão? Eu nunca cheguei a escutar uma pessoa de perto, mesmo que eu não conheça, falar isso pra mim. Mas se caso um dia eu escutar, eu acho que eu tenho o direito de falar alguma coisa pra essa pessoa, mas só que ela vai entender errado por eu ter menos idade e menos anos de experiência também. Então você acha que, cara, não é bem por aí não. Às vezes eu tô vendo essa realidade, então deixa eu passar também o que eu penso sobre isso, já que estão falando sobre mim. Isso aí, eu penso isso aí. Isso mesmo. E é isso que a gente tava falando, então, sobre essa questão de experiência. Você também tem esse momento que você quer ficar mais na sua? Quer ficar mais escutando uma música, quem sabe ali no celular, conversando? O seu momento, você gosta? Gosto, eu gosto. Você acha que é necessário? Com certeza. E agora fale então pra esses adultos que às vezes passam por isso, às vezes pais, às vezes avós que estão ali do outro lado e percebem isso nos adolescentes, que é só um momento que você quer ficar de boa na sua, é isso? É só um momento pra ficar, de boa, eu não vou, ficar um tempão, só um tempinho, assim, sabe? Você acha que precisa desse certo momento só pra você?
Sim. E tá tranquilo, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá na paz, de boa. E você, deixa eu virar pra cá então, você também acha que é necessário ter esse momento só seu? Sim, até os adultos mesmo, em alguns momentos, eles querem ter o momento deles relaxando por conta do estresse do trabalho. E a gente também, mesmo que a gente muitas vezes não trabalhe, a gente tem as nossas aulas, a gente quer ficar um pouquinho quietinho. Sim. Não necessariamente tá acontecendo alguma coisa, mas é só um momento que eu quero ficar sozinho mesmo. Então, só pra gente poder finalizar aqui, se vocês escutarem sobre isso, tendo essa dimensão do que o pessoal acaba falando, adolescente é chato, adolescente é difícil, essa questão, o que vocês diriam pra eles, vocês na visão de adolescentes, passando, tentar acalmar quem tá do outro lado, o que vocês diriam pra quem consegue chegar com essa informação e passar pra vocês? Você falou que nunca escutou diretamente isso, mas o que você diria pra quem fala sobre isso? Se caso eu escutasse, eu falaria a minha opinião e que acontece, né? Mais ou menos isso. Você tá nessa fase de ver, né? Uhum. Acontece. Eles também já foram adolescentes como nós um dia. E você, o que você diria então pra quem tem essa opinião, às vezes essa fala, às vezes solta do nada? Você também falou que nunca escutou diretamente, mas o que você deixaria pra quem tá do outro lado? Eu principalmente falaria sobre o porquê a pessoa falou isso, porque ela também já foi uma adolescente que já passou pela essa fase, ela entende muito bem, principalmente porque ela já virou um adulto, ou uma adulta, né? E eu acho que eu ia falar sobre o que vinha na minha cabeça, sobre isso que ele falou, ou ela, e é isso que eu falaria. Quer deixar já uma mensagem pra quem do outro lado ali? Eles já foram adolescentes, eles já sabem como é, então pode ter um pouquinho de paciência, assim, sabe? Entendeu? Pra ter um convívio tranquilo. Tipo, um pouquinho mais de paciência, sabe? Pra lidar com a gente também, que a gente também tá tentando se entender, então, tipo, eles às vezes não têm muita paciência, então, é isso. Tá entendendo qual é que é, né? Então a última mensagem, então, quem quer falar também um pouco sobre isso? Eu acho que uma boa coisa que pode se tratar é conversar. Os dois procurarem se entender pra ter uma convivência mais leve. Tá aí, ó, passaram o recado, os dois se entenderem e conversar. Acho que o diálogo faz a diferença também, né? Trocar essa ideia, ver como é que funciona. Mas agora eu sei que o tema ele continua, tem mais coisa pra acontecer, mas agora é aí do outro lado no programa, eu ficando aqui por aqui com eles, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Aí eles se abrindo, se expondo, né, o pensamento deles. E é interessante que todos eles dizem, né? A gente está tentando se entender também, né? Então é uma mudança grande na cabecinha deles. Não é criança, não é jovem, é aquela fase de transição. Precisa, às vezes, ficar uns momentos quietinhos, que eu vejo, às vezes, meu filho, até a gente fica, né, perguntando, filho, tá tudo bem? Tá tudo certo? Às vezes eu até falo pra minha esposa, amor, calma, tá tudo bem. Que ele fica mais quietinho na dele, porque ele sempre foi muito de falar e tal, e às vezes ele tá no momentinho dele, ficar mais quieto. E a gente fica preocupado, né? Será que tá tudo bem? O que tá passando na cabecinha dele, né? Mas não é a mesma cena que a gente vê, tá o marido calado, a esposa assim, tá tudo bem, eu fiz alguma coisa? Ou é o contrário, né? Das relações, né, Kelly? Eu acho que uma coisa assim que é tremendo nessa fase é que, de repente, você como pai vai se ver numa situação em que você precisa conquistar. Isso não aconteceu até então. Você é amado automaticamente. Você é desejado automaticamente. Você provém e não tem nenhum questionamento sobre eu convencer alguém, eu conquistar alguém, porque agora ele pode, né? Então é lidar com o poder. Por exemplo, agora eu tenho uma filha que ela pode autonomamente fazer coisas que ela não podia antes. Então ela vai fazer só se ela quiser. Ela vai estar longe de mim. E longe de mim, eu estou aqui, ela está na escola. Ou ela foi conquistada ou não vai acontecer. E esse choque da conquista ele é importante, né? E perceber que eles estão vivendo pela primeira vez. Eles estão nesta fase a primeira vez. Principalmente pais que têm mais filhos. Às vezes você quer um copia e cola. O mais velho eu lidei na adolescência assim, o do meio, o mais novo. A gente precisa ter, né, essa empatia mesmo. Poxa, o meu filho, eu agi dessa maneira, eu não conquistei naquilo que eu pedi para ele realizar. O que aconteceu? Aonde foi o entrave? Eu acho que a gente precisa trazer mais esse senso de trazer uma ponte, fazer uma ponte. Vocês não são rivais, não são opositores. Por que a gente realmente está brigando por uma causa que é única, é a sua família? A identidade que ele está agora em formação,
a base foi na família. Cientificamente já é, ali o laço familiar é a base da identidade de todo ser humano. Então, quando ele está quietinho, ele está ali, parece que algumas pessoas falam, estão no mundo da lua. Não, eles estão ali pensando no que ele aprendeu, no que ele está entendendo e o que agora os estímulos aonde ele está mais atento, escola, outras comunidades que ele frequenta, religiosa ou lazer, não sei, né, esportes. Ali ele vai começando a pensar com ele mesmo. Nossa, o que está acontecendo comigo? Por que aquela roupa não está mais entrando, a parte física mudando, e às vezes os pais não tendo essa empatia, às vezes falando, olha, está muito curta, está muito... Por que ele está mudando algumas referências? O que causou nisso? Então, a conquista vem muito da participação, de você estar ali aliado a uma experiência nova do seu filho, não é nova sua apenas, pai. Então, a gente tem todo esse cuidado. Qual é o seu julgamento? Às vezes você pode até abrir para o seu filho, filho, eu pensei que você está usando drogas, mas o pai não pensou assim de forma equivocada, porque às vezes o pai já vem acusando o que o filho está fazendo. Não, eu pensei sobre isso, mas me ajuda a entender o que está acontecendo. Como você quer que eu te ajude? Sem nunca deixar que isso possa transparecer ou significar que os pais sejam reféns dos filhos também. Os pais não são reféns, nós não estamos falando de os filhos tomarem agora todo o sentido dessa relação e tudo o cerca e tudo é por eles, em torno deles. Não, é família. O que a gente está pensando aqui é em como que a gente pode, ao longo do processo de educação, ter se desconectado desses filhos, ter se afastado desse filho, como já pontuamos anteriormente. E aí agora o cuidado é como é que a gente se liga a esses filhos numa fase diferente. Mas você continua sendo pai, continua sendo mãe, vocês continuam sabendo o que está acontecendo. Abinal, você disse assim, olha aqui, eu que sei, né? Quem sabe sou eu. De fato, não precisa verbalizar. Você só precisa agir como quem sabe. Eu estou no controle, mas como é que eu comunico isso que não seja aqui, ó, quem manda sou eu, né? Quem sabe sou eu. Abre esse aplicativo aqui pra mim que eu não tô conseguindo. Né? Manda até onde. É verdade. Né? Assim, mas é só pontuar a questão da autoridade, porque pode parecer em algum momento, não que esteja acontecendo aqui, né, Kelly? Em algum momento que ele pode dizer, meu Deus, os pais ficam reféns dessa adolescência. Não. Vem pra cá com a gente, ó. Como melhorar o relacionamento com o seu filho adolescente? Vamos pautar aqui alguns dos aspectos importantes, alguns deles já até citados. Comunicação aberta e honesta. E o amor precisa também ser comunicado. Queria jogar isso aqui também, de que o amor comunicado, não assim, eu trago comida para casa, você tem tudo do bom, do melhor, eu te amo. Essa comunicação aberta sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre as emoções, isso precisa ser presente na relação efetiva, né? Sim, ele saber que ele está seguro com você, pai, você, mãe. A comunicação, quando a gente fala comunicação aberta, é em tudo. Quando seu filho entra no carro, quando ele entra em casa, o que vocês conversam? À mesa, quando você abre alguma coisa no site que ele acessou, como que é? Você já vai no que você pensa, pai, ou você traz uma comunicação para mostrar o certo? Porque o pai, ele tem que ser, sim, o mediador, ele precisa orientar. A gente não pode sair desse papel. Você pode ser amigo no sentido de ser o quê? Amistoso, orgulhoso, admirador do seu filho. Mas você precisa ter autoridade maior dentro da sua casa. Porque senão lá na frente ele também vai ter uma baixa autoestima. Pais reféns dos filhos, vocês não sabem a destruição emocional e de transtornos na área de saúde mental que vai, né, ocasionando pela ausência dessa firmeza e amor. Então a gente precisa saber o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo nessa comunicação. Como que é? É uma comunicação, que é um diálogo ou monólogo? Eu já falo para ele o que tem que fazer, então eu estou com uma criança ainda, eu vou ter que mudar a chavinha. Não, eu falo e ele não entende. Ele não entende, mas eu mantenho afastamento dos amigos dele, eu não trago para perto. Às vezes você pode combinar ali um momento ali de sexta-feira à noite, um sábado à noite, um momento para você conhecer esses amigos, saberem o que eles fazem, o que eles falam. Porque às vezes o seu filho é de um jeito em casa e as pessoas falam, nossa, mas seu filho não é assim lá com a gente. E aí você fala, nossa, será que o problema sou eu? Não, é a aproximação. Não tem essa. Gente, é seu filho. É seu filho, é o seu legado. E sabe o que eu acredito que deva ser muito presente na relação pais e filhos? É um pouco de leveza, de humor, de graça. Às vezes a gente está falando muito do ensino, né? De educar. A gente educa brincando, a gente educa contando história, a gente educa fazendo
das coisas mais comuns do dia a dia, um evento, quem sabe, a hora de comer. Pais que são mais leves, a educação é mais leve, funciona muito melhor, cria melhores memórias, mais vínculos, faz toda a diferença. Eu acho muito legal você ter dito isso, porque quando a gente diminui a tensão sobre determinados assuntos, fica mais fácil. Por exemplo, a Alicia fala algumas coisas lá em casa, eu falo, filha... Ela fala, não tô usando nada, pai, não tô usando nada. Filha, você tem que contar pra mim, você usou alguma coisa? Porque essa frase aí é de quem... Às vezes ela fala uma frase, tipo, de quem viajou mesmo, que ela não entendeu... Filha, você tá usando alguma coisa? Porque essa frase aí não tem nada a ver. Não. Isso facilita a conversa sobre drogas, né? Isso é muito legal. Não fica sempre de cima pra baixo. Até dentro disso, né? Depois de mais velho, que meus pais conversaram comigo sobre que, às vezes, eu tinha problema de visão e meus olhos ficavam irritados, vermelhos, e ardia, e às vezes eu chegava em casa com o olho vermelho, ou em alguns momentos o olho bem vermelho e tal. Aí eu sempre via que meus pais tratavam mais de uma forma diferente, tal, com mais cuidado. E minha mãe sempre orando também, né? Sempre orou e, não sei se reforçava as orações. Aí depois de uns tempos pra cá, que daí ela falou, olha, filho, você chegava às vezes com o olho vermelho e tal, a mãe ficava preocupada se você não estava usando droga. Eu falei, ô louco, mãe, Deus o livre, né? Mas aí ela nunca teve coragem de perguntar, de insinuar, de dizer alguma coisa. Verdade. Bom, mas você não tá mais com o olho vermelho, a oração de mãe tem poder. De vez em quando ele tá um pouquinho vermelho, mas sono e tal, né? Mas sempre entrando naquilo que eles já tinham conversado comigo e seguir esses conselhos, né? Funcionou. Funcionou demais. Comunicação aberta e honesta foi o que a gente trouxe primeiro. Respeito à individualidade. Aí que o bicho pega. A gente vai vendo que os gostos são diferentes. Quando você experiencia junto com ele, na questão assim, de algumas habilidades, porque aí tem muito a ver com as habilidades que vão exercendo uma certa autonomia para esse adolescente. Então, quando você percebe ali que ele tem mais a questão de liderança, como que é dentro da sua casa? O que você também coloca para que ele se desenvolva de forma mais assim, eu falo, amigável, não aquela pessoa que também começa a ser mais o do contra. Porque o líder é aquele que inspira, que faz as pessoas verem, nossa, que bom, a sua ideia é boa. E é isso que os pais podem ali oferecer, mas o respeito começa também entre o pai e a mãe. O adolescente ele vai percebendo o quanto o pai e a mãe também se respeitam nessa individualidade, dos gostos, dos interesses, mas também do esclarecimento, porque vão ter coisas, assuntos que você sabe que vai prejudicar o bem-estar do seu filho. E aí você precisa ter muito essa clareza de identificar a individualidade como uma habilidade pessoal, algo que vai ser bom para a vida dele, a independência dele, o sonho, a ambição, continuar tendo sentido de vida. E o outro é que influências estão entrando na visão desse adolescente, porque é uma fase de influências mesmo. Ele influencia, mas é influenciado. Então a gente precisa ter a comunicação aberta é o ideal. Você abrir a conversa querendo entender o que de fato ele gosta, por que ele está mudando os gostos, o que está acontecendo? Ah, pai, é porque aquilo que você faz, no final não dá certo. Pode ser que ele chegue até você e fale isso. Não deu certo por quê? E aí você vai entendendo, mas a individualidade a gente chama muito a atenção das habilidades. Eu sei que tem outros aspectos, né, dentro até da personalidade, por exemplo, o filho mais introvertido, extrovertido, você saber essa diferença, o filho que a carga social depende de um tempo mais sozinho para ele estar em outro momento com outras pessoas e o outro que tem que estar a todo momento conectado, falando com alguém. Então, a gente saber essas diferenças vai tranquilizando. Você não fica mais aquele médico do filho. E até nesse ponto da que você comentou aí, né, da liderança, a gente desde pequeno a gente já foi descobrindo um espírito mais de liderança que ele tinha, né? E a gente vai moldando isso para que não seja sempre do jeito que ele quer. E na adolescência, entrando nessa fase agora, a gente sempre estimula ele a liderar, ver que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele puxar para poder fazer a coisa certa, né? Usar esse espírito de liderança para um rumo certo, colocar os amigos no rumo certo, na direção certa ali, né? E é interessante e desafiador, muitas vezes também, né? A gente tentar não bater de frente e cortar, podar um instinto natural dele também. Orientar, tutoriar, acompanhar, andar junto, né? Meus amores, pausa, mas é para um
um movimento muito especial. Você vai agora, eu sei, diante desse assunto provocante para você e para os seus filhos viverem melhor, mais conectados, mais unidos, mais afinados, mais pais e filhos e família de sucesso, liga para a gente, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Essa relação dos pais com os filhos em temas muito importantes como a sexualidade. Vocês conversam sobre sexualidade? Tá aí um tema que muitas vezes os pais ficam sem saber por onde começar. Alguém já me perguntou, Darleide, olha, meu filho tem 14 ou 15, enfim, é hora de eu falar sobre sexo? Então, já foi, mas a gente recupera aí alguma coisa. Tem 2 lições sobre sexualidade, abuso sexual, tem a relação dos pais com as birras, as desobediências, essas coisas da vida, como funciona, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Liga pra gente agora no 12 21 27 31 21. Pausa pra você fazer isso, quero ouvir o telefone tocar, até já. Meus amorzinhos, venham pra cá no Entre Família, continua com a gente a conversa de hoje sobre a relação dos pais com os filhos adolescentes. Nós estávamos no meio de um momento mais prático, né, pensando sobre alguns temas importantes. Mas antes de eu perguntar pra você, ligou pra gente? Como assim? 4 minutos que a gente deixou livre para você ligar pra gente, pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, 12 21 27 31 21. Depois a gente disse que eu não te avisei. Ninguém me ajuda, não tem rede de apoio. E a gente tá fazendo o que aqui? A gente é rede de quê se não é de apoio? De apoio, de paz, de esperança, de amizade. 21 27 31 21. Pede a revista Pais Preparados, Filhos de Sucesso. Não, Pais Preparados, Filhos de Caráter agora. Voltando para a tela, meninos. O que nós vemos agora, Leixo? Eu estava pensando agora, quando você falou filho de sucesso, não tá fácil para ninguém, né? Até para Darleide. Esquecendo o título da revista que ela escreveu. Encorajamento... Não, me senti acolhido agora. Pois é, demais. Agora. Eu aqui, então... Fiquei feliz. Falou, olha, não tá fácil para ninguém. Aqui, ó. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Quem escreveu? Quem escreveu? Esqueceu. Deixa eu procurar aqui uma pessoa que deu o título pro negócio. Olha, Darleide Alves. Acontece. Se você está se sentindo mal, culpado pelas suas falhas, se releve. Encorajamento e apoio. Ai. O que dizer? Gente, quando você vê o seu filho acordando de manhã, com aquela indisposição, porque já é uma questão hormonal, como que é o seu encorajamento? Eu tô falando assim mais na prática, no dia a dia. Quando tem uma alteração de apetite, como que é, filho? Vamos lá, vamos tentar uma profissional na parte nutricional para te acompanhar. Vamos procurar entender, encorajar na prova. Talvez ele ficou muito frustrado pela primeira vez numa prova que ele foi mal. E para você, pai, você já quer o quê? Não, vamos resolver esse problema. Mas emocionalmente, ele vai ter outras frustrações. Se eu não atender essa emoção inicial, essa primeira validação, eu não vou ter como prepará-lo para lidar com isso sozinho lá na frente. Então, assim, encorajar, filho, eu vi o seu esforço. A mãe, o pai, estávamos aqui, percebemos o final de semana, o que você fez e você sabe o resultado. O resultado não foi esperado, então vamos atrás. Você consegue, olha só, e contar com a sua presença. Filho, eu vi que você não está entendendo, vamos ver o que a gente pode te ajudar ou procurar também alguém, porque às vezes você não é especialista naquela área, ou não entende aquela matéria, mas encorajar em pequenas coisas. O que ele fez em casa, valorizar o que ele fez, não para o irmão, tá, gente? Porque o que tem de adolescente cuidando de irmão, e eu vou assim, claro, cada dinâmica familiar, mas reconheça esse filho, reconheça a pessoa que ele é, a forma como ele tem dialogado com você mudou. Filho, nossa, olha como que você está falando tão firme a sua opinião. Eu vi que você não usou palavras que realmente agridem. Eu percebi que você está conseguindo ser mais claro no que você quer. Eu vi que você voltou no horário combinado e encoraja a ele se enfrentar na vida. Então, encorajamento tem várias partes, mas desde o pessoal, da higiene. Tem muitos adolescentes, devido à parte da tecnologia, que não têm cuidado do básico. Tomar água, escovar os dentes, tomar banho. E você fica lá, eu não acredito que você não tomou banho. Ou toma banho demais. Então, e é isso. Aí é que resvala muitas vezes uma comunicação para crítica. Em lugar de reforçar e ser o encorajamento para validar o que foi feito de bom, vem em forma de crítica. Porque a gente tem ainda a presença de uma geração, de uma fala, de uma comunicação, que assim, um pai, quando queria que o filho aprendesse matemática, decorasse a tabuada, disse, você é burro, menino, aprende. Ele achava que, quem sabe, dizendo que o menino, perguntando para ele, você é burro?
o menino, não, pai, eu não sou burro, vou estudar. Não, e era um efeito contrário, né? Então, muitas vezes os pais se descuidam na forma de dizer. Então, aqui, presta atenção, você está dando a fórmula, digamos, né? Filho, encoraja, lembrando ao filho do que ele fez de bom, de diferente, valida isso para você também se colocar junto para auxiliar isso. É muito importante, o encorajamento e o apoio. Próximo item aqui, para a gente pensar na conexão com os filhos, educação e discussão. Qual a relação aí de educar e discutir? Isso é o duelo. Os pais ficam naquela sensação, será que eu dei muita liberdade? Eu não estou mostrando a forma dele lidar em sociedade, ele está desrespeitando. Mas se eu não der a chance na adolescência, que é o momento dele ficar mais o quê? Argumentador. Essa é a fase para se preparar para a vida adulta. Como você quer que seu filho seja independente em todas as áreas, que você não tenha aquele receio, nossa, meu filho mora comigo ainda, meu filho não toma uma atitude em relação a ele mesmo, ele sempre quer agradar, ele sempre depende de alguém para tomar uma decisão. É aí, educar é você perceber que aquilo que você acredita, o seu filho tem a liberdade de questionar. Aquilo que você está ensinando para ele, por isso que anda junto. Eu creio que educação que vai gerando uma discussão saudável, uma discussão de trazer o quê? Uma união e entender que tem diferenças de pensamentos. Eu penso diferente de você e você de mim, mas isso não nos impede de quê? De nos relacionar e de crescermos juntos e de tornar pessoas únicas e fazer a diferença na sociedade. Isso era uma coisa que eu faria diferente. Ou pelo menos melhoraria conscientemente com a minha filha. Eu daria mais espaço para ela se expressar. Não que ela fosse impedida, mas eu, mãezona, assim, as regras, o que era da casa, da família posto. E hoje eu penso assim, eu podia ter ouvido mais, né? Podia ter ouvido melhor. Né, filha? Beijo, te amo. Passa. Uma coisa que me faz pensar sempre, nessas duas últimas coisas que você falou também, é o quanto elementos essenciais da vida fazem muita falta no processo de educar. Por exemplo, uma criança que não tem uma atividade física regular, necessária ao ser humano, vai ter automaticamente uma dificuldade de se alimentar. É uma criança que não tem um ritmo de sono regular, vai ter também muitas dificuldades na hora de se organizar depois do dia. Então, quando a gente vai dispensando coisas que são indispensáveis, a gente vai começar a compensar aquilo num desgaste total, né? É muito importante a gente olhar para as coisas que Deus deu, e eu digo assim, Deus não dá conselhos. Se saiu da boca dele, é uma ordem. Se aquilo que ele falou foi ele que falou, é porque não é um detalhe. Não existe um detalhe que saia da boca do Todo-Poderoso. É sempre muito importante. E isso é fundamental, né? A gente ter os elementos todos presentes para que o processo seja fácil, seja desgastante. Senão, não tem como compensar. Muito bem pontuado. E não comparar. Porque na maioria das vezes a gente fica comparando o que o filho do fulano consegue, o que meu filho consegue. É única fase que ele vai ter a adolescência e como pessoa de perceber os seus limites, os seus potenciais, e é o pai e a mãe no gesto, na fala, no seu olhar, tudo isso daí ele está absorvendo mais do que as suas palavras, o ritmo, tudo que você puder reconhecer, filho, aonde que eu errei, aonde você realmente precisa entrar ali numa situação de acordos, porque ele está em desenvolvimento. Então, quando você conversa com ele, você percebe que ele está irredutível, eu também tenho que me questionar onde eu sou muito resistente. Em que lugar que eu também tenho essa postura? Porque tem um reflexo aí, o espelho, gente, não é tão longe. Os filhos apontam muito para os pais, né? O que os pais precisam fazer. O fruto não cai longe da árvore. É verdade. E tem aquele ponto também de que por mais que os pais, né, deem o melhor sempre para os filhos, eles têm as decisões deles. Na Bíblia a gente vê grandes homens, mas que os filhos tomaram caminhos totalmente diferentes, né? A gente vê isso na Bíblia. Meus pais sempre me aconselharam muito bem, sempre foram excelentes pais, mas deixa eu confessar aqui que teve uma fase que deu vontade de fugir de casa. Foi? Mas, Abinal, preciso te dizer que os pais provavelmente também sentiram vontade. Né? De fugir. Deixa eu fugir, deixar esse moleque aí. Mas tem aquela fase, né? Que a gente pensa, não, eu vou juntar minhas trouxinhas. Você tá indo, amigo? Eu tô indo. Tá fugindo já. Tô fugindo Ele já tá fugindo de casa. Falei em fugir de casa,
estou fugindo aí do meu espaço, mas para conversar com alguém aqui, Alana. Tudo bem, Alana? Tudo bem, Vinal? Prazer recebê-la aqui no nosso espaço. E ó, que coisa boa, Darleide. Oi. Hoje, no nosso cantinho do chá, tem um biscoitinho, um chazinho também, viu? Mas pode deixar só na cenografia. Sério? Pode. Não, mas é de verdade. Você Deixa eu não ver. está obrigado a comer, Abinal. É de verdade. É só uma ruidinha pra ver. Viu, gente? Ó, é de verdade, viu? Viu, Alana? É de verdade. Fica à vontade aí pra comer o chazinho. Tá gostoso também. Mas, Alana, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que você, na época da sua adolescência, não era lá muito calminha. Tinha um gênio meio forte e que, pelo visto, herdou da mãe que também tinha um gênio forte. Como é que foi vocês duas ali lidando com gênios fortes? Conta pra gente essa história. Você veio falando que você quis fugir de casa. Eu já fugi, já peguei minhas coisas, subi a rua, mas desisti, né? Voltei. Foi mais corajosa. E minha mãe também já fez isso. Ela ficou um dia na casa da minha avó, fingiu que tinha ido embora e eu e minha irmã ficamos apavoradas. Que é isso? Foi um caos. Mas eu sempre fui muito... temperamento forte, né? Digamos assim, sabia o que eu queria e era aquilo, ponto final. E a minha mãe também, sempre com temperamento muito forte, eu puxei a ela. Então, a gente lá em casa não era de falar muito baixinho, não, quando aconteceu as discussões. E hoje em dia a gente vê que tem muita coisa que a gente podia ter feito diferente, né? Que a gente podia ter agido de outra forma. Até quando eu fui convidada para estar aqui, eu falei com a minha mãe, né? Mandei uma mensagem para ela e tal. Posso falar, mãe? Não, e a princípio era para ela estar aqui. Então, eu já tô mandando um recado, mãe, para você, que ela depois vai brigar comigo, com certeza. Que ela me mandou uma mensagem assim, que eu fiquei até muito impactada. Porque ela me mandou uma mensagem de muita culpa, assim, sabe? Às vezes, eu acho que é um assunto que eu não tô preparada para falar, ela falou. Porque eu sinto muita culpa, porque eu acho que se eu tivesse agido de outra maneira, vocês tinham recebido outro tipo de ensinamento e tal. Eu falei, mãe, não se culpe por isso. Pois é, até esse sentimento de culpa. Até jogo aqui também, né, pra Kelly nos ajudar um pouco com esse assunto. Por quê? Porque, às vezes, os pais têm esse sentimento de culpa, poderia ter feito diferente, mas os filhos também, entendendo, né, o cuidado dos pais, os pais andando melhor. Digo porque, conversando com meu filho, em alguns momentos ali, eu e minha esposa, a gente conversando com ele, ele falando isso, não, mas vocês fazem tudo certo, eu que faço errado e tal. Vem aquele sentimento de culpa, de achar que a gente está dando melhor para eles e tal, mas eles, os adolescentes, se sentem culpados, né? Achando que eles estão fazendo certo, eu sou errado em tudo. E agora? É isso mesmo que passa na cabecinha, Kelly? Fica essa ambiguidade no cérebro adolescente, até por uma questão fisiológica, como a gente sabe que essa parte dos impulsos ainda está em desenvolvimento. Então, o controle, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável por ter esse julgamento. Nossa, que consequência que vai ter, o que vai acontecer? Ele não tem essa habilidade ainda formada. Então, na maioria das vezes, quando você, pai, você, educador responsável, conversa com ele e ele entende a sua explicação, e principalmente ali por volta dos 17 anos, ele vai vendo, nossa, realmente, eu fiz algo que não deveria. Ele começa esse desenvolvimento de refletir sobre os seus atos. Mas você, pai, você, adolescente, não se pegue sempre nesse questionamento de agradar. Lembre-se, aquilo que você tem para dizer para o seu pai é importante o que o seu pai tem para dizer, mas mais do que isso, é vocês reconhecerem que tem um ao outro. Eu acho que a gente precisa muito reforçar isso e faz com que a gente comece a ter uma vida futura, principalmente na vida adulta, de parceiros, de entender que a sua família é um elo para ser o quê? Mantido, não dependência, ok, gente? Mas assim, pessoas que você pode contar, que você pode conversar, que você pode se abrir, como a gente está ouvindo aqui, né, nesse momento aí pela história, mas a culpa é muito forte nos pais, então você que já tem o seu filho adolescente aí, perceba, enxergue ele como ser único, mas também reconheça aquilo que ele também tem de dificuldade e que ele precisa de você, do seu apoio. Mas, ao mesmo tempo, reconheça que quando ele se arrepende, é sincero. Não é para te manipular, não é para, na próxima vez, fazer algo que vai contra as regras da sua casa, mas que ele está também se esforçando para ser uma boa pessoa e que ele é uma boa pessoa. Verdade. O que eu vi, o que acontecia muito na minha casa é que
enquanto vocês estavam falando, eu fui lembrando que faltava essa conversa mesmo. Ao invés da gente sentar e conversar quando acontecia algum tipo de desentendimento, a gente já partia pra briga. Então, tipo assim, não tinha isso de sentar e explicar e tal, porque eu queria que a minha opinião valesse de todo jeito e ela queria que a opinião dela valesse de todo jeito. Então, claro que o lado mais fraco sempre perdia, que era eu, no caso, mas a gente sempre tinha esses atritos. Apesar da gente ser muito amiga, eu sempre tive muita confiança na minha mãe para contar as coisas da minha vida, desde sempre. Com o tempo isso foi distanciando, porque eu sentia que se eu falasse alguma coisa, às vezes ela ia brigar, sabe? Eu não vou contar porque ela vai brigar. Porque aí já vai ser gritaria, entendeu? Então, tipo, a gente acaba se afastando um pouco, deixando de contar um pouco as coisas da vida, porque tem medo da reação, né, dos pais. E qual foi esse momento ali que você e a sua mãe começaram a se entender? A partir de quando vocês começaram a perceber que tinha o gênio parecido e que se ficasse só em atrito, você querendo vencer, ela querendo vencer, não ia dar certo? Como que foi esse momento da mudança? É engraçado porque ela falava assim, você é muito difícil. Eu falava, eu sou igualzinha a você, eu sou sua cópia. E eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai criando maturidade de entender que os pais realmente querem o bem pra gente, querem só o bem pra gente. E ela também foi entendendo que o jeito que ela falava comigo não era o melhor jeito de falar. Porque eu também era estressada, igual ela. Então, se ela ficasse gritando, eu ia gritar. Então, eu sei que hoje eu reconheço que eu não deveria ter gritado, que é muito uma questão de respeito também, né? Que faltou entre ambas as partes. Mas hoje a gente tem uma relação muito boa, porque a gente entendeu que a forma como ela agia não era a forma para eu entender. E eu entendi também que eu gritar não ia me dar o que eu queria. Então, tipo, a gente foi se ajustando nessas questões. E a relação de vocês hoje? Como é que tá? Quando vocês olham para trás, esses momentos aí de conflitos e hoje a relação que você tem com a sua mãe? Nós somos muito amigas, graças a Deus. Ela é, assim, meu porto seguro. Até tem isso de quando a gente fala sobre o assunto, ela fala, não vamos falar sobre isso não. Ela fala, porque ela sente um pouco de culpa de como ela agiu no passado, que ela acha que ela deveria ter agido com mais calma e tudo mais. Mas eu falo pra ela, mãe, tudo que você fez era o que você sabia fazer. Verdade. Entendeu? Tipo, hoje em dia, a gente fala mais sobre esses assuntos, assim, né? Antes não se falava sobre isso. E então, era o que ela sabia fazer. Muitas vezes foi a forma como ela foi criada também. Então, o que ela fazia, ela estava achando que ela estava fazendo melhor para mim. Verdade. Eu falei, o que você me ensinou? Eu falei, o que você tinha que me ensinar de principal, que era Jesus, você me ensinou. Perfeito. Então, tipo, hoje em dia a gente se alinhou muito bem quanto a isso. Ótimo. Qual o nome da mãe? Nilva. Dona Nilva. Um beijo, Dona Nilva. A senhora fez o melhor aí como a senhora pôde, viu? E tá aqui no exemplo. A Alana, louvando a Deus através da vida dela. Alana, obrigado por estar com a gente aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. E, gente, enquanto eu e a Alana a gente vai tomando um chazinho aqui, porque eu já tenho a minha revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, peça a sua também, entre em contato com a gente. O WhatsApp é o 12982444449. Peça e a gente envia gratuitamente para você, tá bom? Vamos no chá. Estamos de volta. Olha só, você teve algumas chances, e ainda tem, de ligar para a gente e pedir sua revista Pais Preparados, Filhos... Olha, o nome da revista é Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pensa num título bom que acerta em tudo, hein? Autor esquece, mas você lembra, né? Mas, mesmo que o título seja se alterado, que é Pais de Sucesso, dá no mesmo, o conteúdo é fantástico. Dá tempo ainda... Liga, que é muito, muito, muito importante para você. Aliás, também chegou a sua interação, né? Você vai chamar a interação, Abinal? Bora, vamos então. Interações chegando para a gente por aqui no telão. Corre, joga para cá e a gente já vai lendo as primeiras interações que chegam. Laura, boa tarde. Está bem delicada a minha relação com meu filho de 12 anos. Tem sido muito desafiador o comportamento dele e nossa conexão está péssima. Mas entendi que uma coisa que gera conexão entre nós é comida. Então, estou buscando separar um dia da semana para sair só eu e ele para comer alguma coisa. Ele fica muito feliz, se solta e conversa bastante, o que não ocorre mais no dia a dia. Olha só que legal, achou a conexão, comida.
Comida é a conexão. Adão comia para se conectar. Jesus com as pessoas. Exatamente, vai até a árvore da vida e come. Tem um amigo que ele adora almoços, encontros, comidas, né? Kelinha, essa mãe fez uma observação do contexto do filho para se conectar e fez muito bem, né? E foi muito assertiva ao mesmo tempo, de reconhecer que está em dificuldade. Eu acho que a gente precisa ver essa compreensão. Olha, está difícil aqui. E o que depende de mim? Ela foi ao encontro daquilo que ela pode fazer. Isso é importante dentro da sua casa. O que eu, mãe, o que eu, pai, posso mediar ali para ter um contato direto? Se é a comida, a gente precisa ver também, assim, qual é o critério. Se eu continuo também no domínio ali da comida, eu também deixo ele participar. Mas o ideal é que a gente tenha pelo menos alguns minutinhos todos os dias. Todo dia para saber o que está acontecendo, como ele está se sentindo, o que ele realmente precisa de mim, o que eu preciso dele, para ter ali como se fosse um balanço mesmo do dia. Então isso vai diminuindo essa ansiedade e esse contexto que a gente sabe que hoje é muita coisa influenciando, ele tem que estar pronto, ele tem que saber, os colegas pressionam na escola e às vezes a gente fica o quê? Só buscando uma conexão interna, não, é da vida, o que está acontecendo nessa vida? E tem que saber se essa busca de conexão não é só para aplacar o sentimento de culpa dos pais. A gente precisa ter a intenção de que o que está sendo feito tem um objetivo por fim de que haja em família essa relação que vai se construindo para uma vida, mas que vai ficando para trás o que você semeado. Vamos voltar então a mais uma interação. A Roberta Menezes diz: tento conversar com minha filha, mas ela transmite indiferença. Falo das consequências de se relacionar com algumas amigas que manifestam um comportamento inadequado, mas não vejo mudança, não sei o que fazer. Será que não é aí sermão, né? E sermão, você dizer o que tem, olha só, tá errado, etc. Às vezes mais afasta, mais afasta do que atrai para o coração. Kelly. Olha, é importante, conversando assim bem diretamente aí para Roberta e para tantas mães que passam por isso, quando eu falo dos amigos do meu filho, ele entende que é para ele. Você está falando de algo pessoal, você está falando da pessoa dele. Então, mais do que a gente falar da inadequação dos colegas, é a gente entender qual é a dificuldade que eu estou vendo ali com o meu filho, para que a gente se entenda e para a gente se aproximar dessas amizades. Talvez ele ache, nossa, mas minha mãe nem conhece, essas minhas amigas nunca foram em casa, minha mãe nunca saiu com a gente, nunca procurou entender e agora está dizendo para a gente não estar juntas. Pode ser que seja um pouquinho diferente para você nesse contexto, mas assim, independente se você já conhece, não, mas eu conheço as amigas da minha filha, mas se aquilo ali continua, se elas são amigas, você primeiro precisa entender a relação sua com a sua filha. Antes de colocar terceiros como rivais, olha, filho, isso daí não está dando certo, essa sua amizade está deixando você mais rebelde. Não, calma aí, o que está acontecendo? A sua relação, a sua conexão, o que a sua filha é de importância para você, o que você quer de melhor para ela, mesmo com as suas limitações, mas o que você acredita que vai ser melhor. A gente sempre tem que reforçar o que está indo bem para depois resgatar aquilo que a gente precisa melhorar e aperfeiçoar nessa relação. Não é fácil, não estou dizendo que isso daí é daqui para amanhã, é um treino diário, mas que o retorno vai vir a médio e a longo prazo. Até com o nosso filho lá, que entrando nessa fase, quando a gente vai sair, filho, vamos sair, vamos fazer um lanche ou vamos no parque, alguma coisa. Ah, posso levar fulano? Sempre quer estar com um amigo junto, né? Que antes era nós três, tal, brincando, mas agora ele sempre quer ter um amigo da idade dele para poder estar brincando junto. E a gente faz isso, às vezes a gente leva alguns amigos dele junto e tem vezes que a gente fala, filho, dessa vez é só nós três, é o nosso momento família. Às vezes a gente vê que ele fica meio... mas depois ele curte de montão quando tá só a gente ali. Então é saber dosar, né? Esses pontos aí também. E saber que o amigo não me substitui e nem eu substituo o amigo. Verdade. E às vezes a gente fala assim, você tá andando com maus amigos, mas qual outra escolha ele tem? Porque para você tirar uma coisa que é importante para ele, tem que ter uma outra opção clara, né? Para tudo na vida, não é? Sim. Quando você tá tirando alguma coisa da pessoa que é nocivo, mas é importante, o que está se propondo para pôr no lugar? Senão a pessoa agarra mesmo, na adolescência e na fase adulta também, né? Eu gosto muito de um estudo que fala assim, os pais deveriam ser menos caçadores de erros e mais detetives dos acertos, do que é bom, do que está sendo bem feito e de
do que exatamente eu preciso que esse meu filho participe mais. Porque se ele está muito ausente de casa, talvez não seja só por ele não querer. Às vezes eu não dou a chance, eu não dou essa abertura, eu não dou esse espaço para que ele se sinta pertencido àquela família. E ele agora está no momento que ele precisa pertencer fazendo algo. Não é só você dizendo o que ele tem que fazer. Ele precisa sentir que coloca a mão na massa, que ele participa, que ele tem noção. Por exemplo, tem pais que falam, meu filho ele não entende os gastos. Já levou em alguma atividade voluntária para ele ver ali, no dia a dia, como que é? Porque às vezes você quer ensinar falando, ele precisa sentir. O adolescente ele precisa perceber, é algo que ele precisa ver através da experiência dele. Lembrar que isso não se dá repentinamente na adolescência. A gente não pode dividir a vida em quadradinhos muito separadinhos uns do outro. A gente está falando de uma vida que se constrói. Uma criança que desde pequenininha começa a guardar os seus brinquedos, ela começa a fazer parte desse ambiente como um todo, depois ela vai lavar o banheiro junto, depois ela vai lavar a louça, depois ela vai guardar, ela vai participar da vida. Num dado momento ela vai entender o que se compra, o que se gasta, o que se tem. Então, queridos pais, esse programa não é um quadradinho sobre a adolescência, que é um dos aspectos da vida. Kelly, a gente volta a falar desse assunto e outros mais, dessa relação pais e filhos. Muito obrigada por sua presença, uma delícia. Muito bom receber você. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Pastora Aleixo. Eu queria, falando em gratidão, Kelly, agradecer você também. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe seu ministério, junto com um grupo tão importante. E a você que permitiu, pela bondade que Deus colocou no seu coração, de que este programa acontecesse. E queria que você se sentisse também como alguém relevante para que essa mensagem chegasse a outras pessoas. Estou falando de você, anjo da esperança. Não sei com quanto você contribuiu, mas eu sei que você contribuiu e isso faz com que coisas maravilhosas aconteçam. A gente tem 5 pães e 2 peixes, a gente não consegue multiplicar, mas quando a gente entrega, Deus alimenta a multidão. Foi o que você fez e faço um convite para você que não é anjo. Experimente essa alegria de saber que neste momento você é a pessoa certa, fazendo a coisa certa para que o certo de Deus aconteça no coração de tanta gente que está vivendo de forma errada. Há uma história que você pode conhecer, porque ela é bem popular, é a história de nós, a história do povo, a história de como Deus construiu o caminho que levou até a chegada do Salvador em nós. É a saída de Israel do Egito. Agora pense em algumas coisas, uns detalhes muito importantes dessa história para a gente colocar como base daquilo que nós estamos conversando hoje. Saiu uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas que todos nasceram no Egito. Todos são africanos, todos são egípcios de nacionalidade, mas eles não são egípcios de pertencimento, eles pertencem a Deus. Algum tempo depois eles chegam na fronteira da Terra Prometida e se recusam a entrar. Recusar-se a entrar é recusar a aceitar que Deus é poderoso o suficiente para fazê-los entrar. Confiaram em si mesmos. E agora Deus diz uma coisa lá no livro de Números. Vocês se recusaram, eu vou ouvir o que vocês disseram e vocês não vão entrar mesmo. E agora, cada dia para o processo de recusa se tornou um ano que leva-nos à conclusão. Eles morreram todos no deserto. Uma geração inteira. O que também nos levará a uma conclusão óbvia. Aquele povo que volta 42 anos depois é uma massa de adolescentes. Porque o mais velho é Josué, companheiro dele é Caleb, com 80 anos, e todo o restante morreu. Portanto, o teto etário de 40 anos e a massa, todos eles nasceram no deserto nos últimos 40 anos. Portanto, aquele povo que você vê tomando Jericó são muitos, nós estamos falando de muitos, centenas, milhares, milhões de adolescentes. E aquele processo todo de conquista é feito por aquele povo. Uau, então dá para entender algum tipo de resposta de comportamento? Sim. E como Deus os trata é muito importante para a gente entender como nós nos relacionamos com esse grupo dessa faixa etária. E uma coisa se destaca, a maneira como Deus os trata. Quando Deus os chama de ovelha, além de muitas coisas, fica uma real, na superfície. Ovelhas pertencem a um pastor. Sim, elas pertencem a um pastor. Quando ele chama de filhos, fica, dentre muitas coisas, uma realidade sobre todas elas. Filho é uma relação de pertencimento. Sim, e se conecta totalmente.
mas ele também nos chama de servos. E chamar de servos é muito mais do que nos chamar de alguém que não ocupa um papel na escala social, porque os servos também são chamados de filhos. Servos são alguém, são pessoas que pertencem a outra. Pensa numa forma que Deus te chamou que não gera uma profunda relação de pertencimento. Quando Deus colocou para Israel e disse: você é meu filho, você me pertence, você é o meu filho da caminhada e não importa onde você está, você me pertence. Ele gerou para a caminhada não apenas uma nova paisagem para Israel perceber, ele deu novos olhos para Israel se ver e ver a Deus. No Egito, a paisagem era muito mais rica do que no deserto. Mas no deserto é areia e nada, mas é no deserto que esses novos olhos, os olhos de quem pertence, conseguem perceber água saindo de uma rocha, uma chuva de pão e um solo que não faz desgastar as sandálias. Sim, uma viagem de descoberta é muito mais do que ter novas paisagens, é ter novos olhos. Os olhos de quem pertencem pensam de outro jeito, veem as coisas de outro jeito, se veem de outro jeito e veem o futuro também de outra forma. Me lembro e termino com um hino que vem à minha mente, clássico. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, eu sei. E termino dizendo assim: dar-me-á salvação por seu grande favor, e nas eternas mansões morarei, porque eu sou dele. Se isso acontecer entre você e seu filho, tem pouca coisa agora para acontecer. Pertençam, todos nós pertencemos a Deus e uns aos outros. Perfeitamente. Perfeito. Obrigada, meus amores. Nos encontramos no próximo Entre Família. Beijo. Se quiser, vem chegando aí Vida e Saúde. A gente se encontra. Valeu, tchau. Tchau.